Daí pessoal, tudo bem? Bom, a gente vai começar hoje a tão esperada videoaula do Extra 300, que é aquele cara que tá lá. Esse ali é o primeiro que eu fiz, é o protótipo. Ele ainda não tá pronto, tá sem eletrônica, sem trem de pouso, mas dá pra ter uma ideia. Hoje a gente recebeu esse canopy, onde está o piloto aí, que foi feito sob medida para esse modelo. Tá, ele tem 1,20 m e ele é o Extra 300. 1,20 m de asa. Tá aí o pilotinho. Tá, ele é um avião acrobático. E não é um aeromodelo recomendado para quem está começando, tá? Então, se vocês estão querendo construir o primeiro aero, estão querendo começar a voar agora, né? Não é esse aero aí não é recomendável para quem está começando. Ele é um aeromodelo para quem já tem um pouco de experiência, para quem já está voando mais ou menos bem, né? Com o Cessna ou com um treinador, e agora quer uma coisa um pouquinho mais acrobática, né? Aí ele é recomendado nesse caso aí. Bom, vamos lá então. Qual é o primeiro passo? Tá? O primeiro passo é vocês entrarem lá no nosso site para pegar a planta. Tá? O site é Hobby Brasil, hobbybrasil.com.br. Lá em cima vai ter uma seção plantas. Vai ter lá, a primeira opção é Extra 300. Tá? A planta é gratuita. Essa planta ela já existe na internet, várias plantas de Extra, é bem popular. O que eu fiz foi pegar essa planta específica aqui, ampliar ela para ficar com 1,20 m de asa, e também dividir em folhas A4 para poder imprimir em casa na impressora normal. E também fiz uma modificação nas peças. Algumas peças eu tirei, outras eu coloquei a mais, outras eu mudei o tamanho, o formato e tal. Eu dei uma simplificada na planta para dar aquele resultado lá, para ficar fácil de fazer, tá? Dei uma modificação. Tem umas peças que não tem na planta original que eu coloquei a mais, que é para facilitar. E também a maneira de construir é uma maneira diferente do que a maioria do pessoal faz, né? Eu adaptei ela para ficar o mais simples possível, assim, e mais leve também, para vocês poderem construir esse Extra, tá? Lá no site, se eu não me engano, a planta tem 30 folhas, tá? Vão ser pedaços como esse aqui, numerados e com o nome de que parte que é. Quem já construiu nossos modelos já sabe que a gente imprime na folha normal e depois cola numa cartolina, né? Imprime, emenda as partes todas, porque são folhas assim de impressora normal, folhas A4, então elas precisam ser emendadas para formar a planta. A gente fazia antes o seguinte: a gente imprimia elas em papel normal, emendava todas e colava em cima de uma cartolina para ficar mais durinho. Dessa vez eu fiz o seguinte: eu imprimi direto em papel cartão. Tá? Isso aqui é papel cartão, é papel que a gente usa para fazer cartão de visita, gramatura 120, papel mais grossinho. Não é tão grosso quanto a cartolina, mas serve. Tá? Então eu imprimi na impressora direto no papel cartão. Tá? Agora eu só vou emendar as partes para formar a planta e recortar. E tá pronto, não preciso colar na cartolina, esperar secar para depois passar para o Depron, tá? Então o primeiro passo é entrar lá no site, pegar a planta, baixar. É bem simples. Agora tá num provedor mais fácil de baixar, não tem que se cadastrar, é só clicar lá e baixar. E imprimir e montar. Então vamos lá então. Eu tenho algumas partes aqui que já estão montadas. Por exemplo, o leme, que são duas folhas. Essa parte está em uma folha, essa parte está em outra. É só recortar lá de acordo com a folha e colar as duas. Aqui está a emenda. Tá? Eu uso cola de bastão para colar, tá? O leme, o profundor, também está dividido em duas. Tá bem certinho, uma metade em cada folha.
profundor, o leme. Tenho aqui a parte de baixo, que são 1, 2, 3, 4 folhas. Aqui tá as emendas, ó. Emenda, emenda. Essa é a parte de baixo. É só emendar direitinho. Tem a lateral. Com o corte da asa já. Lá na planta de vocês, essa aqui é a planta, essa aqui foi a primeira que eu fiz, é o protótipo. Então tem muita coisa que está riscada ainda de caneta, que na planta original que vocês vão baixar já está pronto, tá? Por exemplo, aqui o corte do profundor. Nessa minha que está riscada a caneta, na de vocês vai estar pontilhado já. Então isso quer dizer que tem que cortar, que é o encaixe do profundor. Tá? E por último a asa, que são várias folhas. Depois de todas emendadas vai ficar assim. É uma metade da asa. Ela tem 80 centímetros, exatamente 80 da ponta à outra. Tá? Então vocês têm que cuidar muito na hora de imprimir. Essa planta está em formato PDF. Então o programa que abre ela é o Adobe. Quando vocês abrirem a planta lá no Adobe, na hora de mandar imprimir, tem uma opção lá que é escala. Aqui é Scale no Adobe. Geralmente ele está marcado na opção Scale, está marcado Fit Window, alguma coisa assim, que é para ele diminui o tamanho da impressão para caber na folha, diminui as margens, e aí todo o avião, todo o aero vai ficar menor. Então vocês têm que colocar na opção Scale, tem que colocar no Scale, tá? Sem escala, para ele imprimir no tamanho normal. Para vocês terem certeza que imprimiram a planta no tamanho normal, vocês podem medir, por exemplo, aqui o profundor. Tá? Vou pegar o profundor aqui, ó. De uma ponta a outra, vou pegar uma reta aqui, vou pegar uma régua maior. O profundor de uma ponta a outra tem 45,4 centímetros, tá? 45,4 centímetros. Desse tamanho aqui. Então vocês imprimem a planta e juntem o profundor e meçam com a régua, tá? Ele tem que dar 45,4. Se der menor que isso, é porque o Adobe diminuiu a impressão, aí todo o aero vai ficar menor. Tá? 45,4 é o tamanho do profundor. Só para vocês terem uma base. E a asa, deixa eu ver aqui. Vou pegar uma parte reta dela. Desculpa pessoal, eu falei 80 antes, não é, tá? Ele tem 1,20 de asa, então a metade da asa tem 60 centímetros. O tamanho da régua bem certinho. O tamanho de uma régua de 60. Aí, então a asa, depois de todas as peças coladas, ela tem que dar 60 centímetros. Se a medida for essa, é porque a planta está certa, tá? Bom, tem uma peça aqui. Eu tenho uma peça aqui que eu vou emendar para vocês verem como é que funciona, tá? É a parte de cima atrás, que são 3 folhas. O que a gente vai fazer? Aqui onde termina o risco, a gente corta esse pedaço da folha, onde termina o traço. A outra parte a gente deixa sem cortar, que é onde vai a cola. E aí, tá vendo aqui, ó? É só juntar os 2 riscos, ó. Você pode colocar a régua para verificar se está bem retinho. Tá? Agora essa outra parte aqui, que é a parte 2, mesma coisa, cortar nas extremidades da linha.
aqui. E aqui. Fica um pedacinho assim. Vai se encaixar bem certinho no outro. Tá? Então aqui eu tenho uma parte da planta. Agora eu vou pegar minha cola. Começar colocando as duas partes maior. Vou passar uma cola aqui. Colinha bastão. Vou usar a régua para alinhar os traços. Tem que ser rápido porque essa cola seca ligeiro. Aí, tá alinhado. Agora a parte de baixo aqui. Cola. Uma linha. Aí, perfeito. Fica assim, ó. Uma peça inteira. A mesma coisa na asa, ir montando para ela se encaixar. E na lateral, no fundo, todas as partes são assim, tá? Então não é uma planta inteira grande, a planta dividida em pedaços, né? Para cada pedaço tem uma mini planta, digamos assim. Essa planta aqui é a da parte de cima atrás, que é aquela parte redonda lá, arredondada do extra. Então vai ter uma assim, vai ter uma pro fundor, uma pro leme, uma para lateral, uma pro fundo e uma outra para peças pequenas, outras, né, mais de uma, para peças pequenas como essas aqui, ó, que precisam ser recortadas também. Agora a cola já secou, é só cortar ela. Aí, isso aqui é lixo. Tá feita uma peça.